do PCD, mas o companheiro César, ele quer fazer uma intervenção rápida para que a gente possa garantir a fala mais aberta do representante, conselheiro. Começa por mim, presidente? Sim, César da Retina Brasil. Eu vou ler aqui um relatório. Por favor. Eu vou ler aqui um relatório e aí peço um pouquinho de paciência aí dos colegas conselheiros, de quem assiste pela internet. Eu vou estar fazendo uma leitura sombreada. Vou estar semelhante a uma tradução simultânea. Eu vou estar lendo por áudio e falando ao mesmo tempo. E eu não aprendi isso tem uma semana, ainda estou aprendendo. Minhas anotações sobre o passe livre da reunião virtual do dia 03 de maio e dos grupos de WhatsApp do movimento Passe Livre. Problemas levantados. Primeiro, a demora na renovação. Existe uma grande demora na do processo de renovação do passe livre. E, inclusive, um dos colegas usuários me relatou que pediu a renovação entre o Natal e o Ano Novo, ficou aguardando e ligando atrás de informações e, finalmente, analisaram em 21 de março, porém deferiram. Alegaram que ele teria que enviar um novo laudo médico, quer dizer, renovação, não é o primeiro pedido de passe livre, né? Apesar de que na portaria diz o oposto, né? Que no caso da renovação não seria necessário um novo laudo. Aí esse colega foi então para a fila do SUS para conseguir a consulta com o clínico geral e aí o clínico geral faz o encaminhamento para o oftalmologista. E ele já sabe que vão ser meses aguardando essa consulta com o oftalmologista para finalmente conseguir o laudo. Nós já estamos em maio, ele pediu lá em dezembro. São vários depoimentos como este. Temos relato de um outro usuário de uma demora de novembro de 2021 até agosto de 2022, por exemplo. Isso é recorrente das reclamações que eu ouvi. Segundo, a carteira digital. Em 2018, nós tivemos uma reunião no Ministério da Infraestrutura, que na época o Passe Livre estava a cargo desse ministério, onde nos foi apresentado naquela época o aplicativo da carteira digital. Estamos em 2023, eu estou falando de uma reunião de 2018, transpassou governos, inclusive. Não temos a carteira digital como prometido até hoje, continua na prática sendo tudo feito pelo correio e a carteira continua sendo impressa. E a carteira digital simplificaria tudo não só para nós usuários, mas para o próprio poder público, né? Terceiro problema é o problema com o site. São muitas queixas de que o site fica muito tempo fora do ar, com muita instabilidade, e que isso tem causado um constrangimento e uma demora a mais para os usuários. Quarto, a dificuldade de sanar uma pendência. E aí até estranhei que na sua fala está um relato diferente do que eu ouvi dos usuários. Quando alguma coisa cai em exigência, tudo, segundo os usuários, precisa ser pelo correio. E não faz sentido que nos dias atuais seja assim. Que isso não seja por correspondência eletrônica, né? Inclusive pós-pandemia, com tudo que a gente aprendeu. Quinto, o telefone da ouvidoria. É outro problema recorrente dos usuários, é que a informação desse serviço é truncada e não confiável. Um dos usuários informou que o seu pedido ainda estava em análise e o mesmo recebeu a carteira no dia seguinte. Sexto, sobre a portaria 1579, de 25 de novembro de 2022, a portaria mudou alguns critérios do passe livre, entre eles, inclusive, a validade para 5 anos, né? Você até citou aqui.
Mesmo assim, existem vários casos de pessoas que renovaram agora e que receberam a carteira com validade de 3 anos. Outra questão é que a portaria restringe a gratuidade a 2 vagas por ônibus, ignorando uma decisão judicial, que é até conhecida aqui por todos nós, que tornou ilimitada o número de vagas por ônibus. E sétimo, o mais importante, é o direito ao passe livre sendo restringido. Apesar da lei conceder esse direito, por falta de uma regulamentação mais favorável, na prática, o direito de viajar com essa gratuidade está sendo restringido. A regulamentação atual prevê gratuidade apenas nos ônibus convencionais e hoje esses ônibus cada vez estão mais raros, impedindo o direito dos usuários de escolher os dias de ida e volta numa viagem e muitas vezes fazendo com que eles desistam de viajar. As pessoas, às vezes, por não ter renda para pagar uma estadia e poder voltar 2 dias depois, 3 dias depois, ou de pagar uma das passagens, ou a de ida ou a de volta, acaba desistindo. Então, a gente até andou pelo Congresso acompanhando alguns projetos que estão lá, que poderiam sanar, e desde 2018, eu faço parte desse movimento, a gente vem justamente tentando negociar uma solução para essa regulamentação. Minha proposta de encaminhamento, inclusive discutida com os colegas, propomos que o CONAD encaminhe uma carta ao Congresso Nacional pedindo prioridade nos projetos que tratam desse assunto, incluindo também recomendações através de uma nota técnica. E aí eu queria fazer uma ressalva. Por que eu proponho isso? Porque a gente tem uma lei que nos garante o direito ao passe livre, mas acaba tendo restrições conforme a regulamentação e conforme a interpretação da lei. Se a gente tivesse uma lei que a própria lei regulamentasse isso com mais clareza, resolveria o problema para o usuário e até simplificaria para quem faz a regulação do serviço. Obrigado. Né? Só mais um detalhe. E quando eu falo de uma nota técnica, é porque, com base nos projetos que estão lá no Congresso, a gente poderia fazer uma análise e recomendar alguma mudança de texto ou alguma emenda que já está apensada ao projeto, naquilo que realmente contemplasse o movimento das pessoas com deficiência com relação ao passe livre. Obrigado. 1 minuto. Obrigado, conselheiro César. É porque vocês apresentaram o encaminhamento que o coordenador do passe livre